Bom, seguindo em frente, então, com nossa rica troca de ideias e experiências, vamos ao nosso próximo painel. Exatamente. Chegou a hora de debatermos aqui a TV aberta e o mundo conectado. Convergência? Para mediar esse encontro, gostaria de chamar ao palco o senhor Roberto Franco, diretor institucional e regulatório do SBT. Bom dia a todos. Eu acho que eu não vou conseguir um bom dia tão emocionado quanto vocês deram a Renata Fã. E eu também não sou gaúcho, então... eu vou pedir que os convidados para o debate já sentem aqui à frente e eu vou convidar o Gerald Fritz, please, Gerald, Tiago Ferraz, e chamar o Gordon Smith de volta ao palco, porque não vou desperdiçar a oportunidade de tê-lo como um dos debatedores. Bom, antes de começarmos o painel, eu gostaria de contextualizar um pouco o tema que foi dado como provocação para que a gente desenvolvesse esse debate, né? Nós temos vivido num mundo que se parece que faz mais história em 1, 2 anos do que se fez em um século. Isso tudo porque a mudança tecnológica, que é tão falada, e ela busca o foco praticamente de todas as matérias, ela conseguiu também atuar em outros ambientes em que nós vivemos. Nós, seres humanos, vivemos cercados de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, né? Aqui, nesse congresso, nós falaremos muito em regulação. E a tecnologia disruptiva trouxe modificações em todos esses ambientes, como nós nos relacionamos, como nós trabalhamos, como nós vivemos. Tudo isso está impactado por essa mudança tecnológica. Isso trouxe para a gente um verdadeiro mundo diferente, que está apelidado de mundo VUCA. VUCA, caracterizado por sua volatilidade. São tantas as mudanças e tão imprevisíveis que é muito difícil saber o que vai acontecer. Ele tem toda uma volatilidade. Ao mesmo tempo, é um mundo pautado pelas certezas. Um grande número de elementos com interação não lineares provocam consequências inimagináveis e totalmente inesperadas. É um mundo complexo. É um mundo em que estão diversas partes interconectadas diretamente e interdependentes. Nós fomos acostumados na era industrial às famosas cadeias de valor, em que existia desde a aquisição de materiais para um produto, sua transformação e sua distribuição numa sequência linear e conhecida, e que cada agente de valor sabia qual a sua parte de captação do valor gerado pela cadeia. E hoje nós temos um mundo com essa complexidade que é difícil dizer, por exemplo, qual é a cadeia de produção do audiovisual. Diversos atores, diversos agentes interdependentes e, ao mesmo tempo, interconectados. E, por fim, um mundo totalmente ambíguo. É muito difícil, quando eu brinco de dizer quando a gente está olhando para um milho ou para uma pipoca. As certezas são raras. É muito difícil estar certo de alguma coisa. E é muito importante admitirmos que podemos estar tendo uma visão e uma leitura errada da realidade. Isso que traz o que o Mr. Gordon falou aqui. É muito mais difícil obter consensos, porque as leituras do mesmo fato são muito distintas. Neste mundo, o que nós vemos? Diversas empresas, diversos negócios emergindo. E é muito difícil prever o futuro desses entes que estão emergindo. Só o tempo dirá quem viverá e quem fracassará. Mas, ao mesmo tempo que temos uma quantidade imensa de novos produtos e serviços emergindo, infelizmente,
temos algumas empresas tradicionais desaparecendo. Temos vários negócios se tornando inviáveis. Temos empregos, não só empregos, funções desaparecendo. Transformações absurdas no campo de trabalho, transformações absurdas no mercado e o que eram players de extremo sucesso deixando de existir. Tentando trazer um pouquinho do que era e do que é hoje, o que é que nós tínhamos como um processo de lançamento de um produto? Tudo surgia, como sempre surge, de uma ideia. E essa ideia entrava numa cadeia de desenvolvimento e design, e muitas empresas se orgulhavam, como empresas tradicionais da área de produtos farmacêuticos ou produtos de bem de consumo, que diziam o seguinte: este produto que estamos lançando hoje teve 10 anos de desenvolvimento. Foram 10 anos de pesquisa para concluirmos o lançamento desse produto. Enquanto se desenvolvia o produto, se discutia a regulação, se discutia o modelo de negócio. E quando esse produto era lançado, tanto o modelo de negócio quanto a regulação estavam disciplinados. Como é que é hoje? Você tem uma ideia. Dessa ideia se começa o desenvolvimento. Mas, muito próximo ao início do desenvolvimento, surge uma siglazinha chamada MVP, Mínimo Produto Viável. Isso quer dizer, eu coloco um produto inacabado, um produto de qualidade muitas vezes questionável, disponível no mercado, sendo transacionado e sendo utilizado por uma grande massa de pessoas. E aí, a oferta do produto ela é construída em interação com este público. Algum tempo depois, e muitas vezes muito tempo depois, surge o modelo de negócio. Após tudo isso, quando o mercado ajudou a desenvolver um produto, quando o produto foi desenvolvido nas demandas e nas necessidades do consumidor, nós tentamos regular. E o que é que isso está trazendo? Uma assimetria competitiva imensa das empresas que foram feitas na ótica anterior com as empresas que estão hoje. Empresas que foram altamente reguladas e que competem hoje com empresas que sequer têm regulação, pelo mesmo dinheiro, pelo mesmo bolso. E aí nós temos visto há mais de 10 anos a afirmação, e aí já vai a primeira provocação aos meus debatedores: a TV e o rádio vão morrer em breve. Será que isso é verdade? Outras questões que eu gostaria de debater aqui. O comportamento dos jovens aponta para um fenômeno geracional, geração X, Y, Z, ou ele é um fenômeno etário, que acontece durante uma certa fase de vida e que desaparece no futuro? Os modelos, quais estão se perpetuando? O que está dando certo? E quais que estão surgindo e desaparecendo? As mídias tradicional e digital são excludentes? Elas realmente substituem uma outra e só podem existir se a outra não existir? Ou elas são complementares? Será que 17 anos após o início dessa revolução pós-digital e pós-digital, faz sentido continuar discutindo mídia tradicional versus digital? Ou é hora de falar sobre integração? É hora de voltarmos a falar em comunicação, publicidade e falarmos do atendimento da demanda do consumidor em qualquer plataforma. E aí eu volto à provocação que me foi dada no painel. Esse foi o texto que eu recebi como provocação do painel. Com a produção e a distribuição de conteúdo audiovisual crescendo vertiginosamente, os consumidores têm muito mais escolhas de telas, plataformas e canais, construindo ambientes bastante desafiador. Deixa eu pegar minha pesca ali, porque eu não consigo ler teleprompter como nossos anfitriões conseguem. Os desenvolvedores de 5G prometem uma outra onda de crescimento de produção de conteúdo e de consumo no vídeo. O que isso representa para a TV aberta na relação com o grande público e com o mercado publicitário? Como avaliar a digitalização da TV aberta nesse contexto e como a implementação da nova geração tecnológica, a TV aberta continuará competitiva? Quais são os próximos passos do setor? E com todas essas questões que me inquietavam e que o painel me trouxe, eu só tive um jeito e uma pessoa a recorrer, um filósofo muito famoso que eu tive que buscar do outro lado das galáxias. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate
leads to suffering. Em resumo, no episódio 1 de Star Wars, Mr. Yoda, ele diz uma coisa muito importante. O desconhecido leva ao medo. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. Talvez o desconhecido do futuro, desse futuro volátil, incerto, complexo e ambíguo, tenha nos fazer ter medo do futuro. E esse medo nos trouxe um ódio. Então, os players de diversos setores, ao invés de explorar oportunidades maravilhosas abertas pela tecnologia, começaram a duelar de maneira intensa e muitas vezes agressiva. Será que não é o momento, como disse nas palavras do Mr. Gordon, em que nós temos um conteúdo super valioso e podemos usar de todas essas tecnologias, e temos um público carente e sedento de oferta de conteúdo de entretenimento, não pode ser melhor atendido com integração de plataformas? E aí eu vou ter meus reais contribuidores e filósofos e gurus que vão me ajudar a responder essa questão. Primeiro, Gerald Fritz, da One Media, Sinclair Broadcast Group. O Gerald é vice-presidente executivo de assuntos legais e estratégicos, trabalha diretamente com planejamento estratégico e relações governamentais, dando suporte à implementação do ATSC 3.0, conhecido como a nova geração de TV digital. Com mais de 50 anos de experiência no setor de radiodifusão, Fritz ainda coordena o uso de espectro da Sinclair Broadcast Group, o maior grupo de emissoras de televisão dos Estados Unidos. Além de atuar como assessor das delegações dos Estados Unidos na União Internacional de Telecomunicações, UIT, e no Comitê Norte-Americano da NAB. O Tiago Ferraz, Liu Lara, TBWA, que vai nos dar uma visão do lado das agências, do lado dos anunciantes, é diretor-geral de mídia, iniciou carreira na Liu Lara em 1998, após 7 anos foi para a Tacterca para trabalhar com McDonald's, e depois teve passagem pela Carrillo Pastore e Euro RSGC. Em seguida foi para a Age, atual McGarry Brown, onde foi responsável pela direção geral do time de mídia. De volta à Euro, trabalhou no case de relançamento da cerveja Skin, e de lá voltou para a Liu Lara, como diretor de mídia. Em 2014, foi convidado para complementar, no Brasil, o Media Arts Lab, uma agência 100% dedicada à Apple. Em 2018, assumiu o cargo de diretor-geral de mídia da Liu Lara TBWA. E, por fim, o Gordon Smith, que já foi apresentado, mas vou reapresentá-lo, presidente da NAB e CEO, formado em Direito pela Southwest University School, em Los Angeles. O senador Smith foi senador pelo estado de Oregon entre 96 e 2008 e sempre se interessou pelo setor de rádio e televisão. Assumiu a presidência da NAB em 2009 e permanecerá no cargo até 2023. Ele tem trabalhado em defesa dos direitos das rádios e TVs americanas e a favor das novas tecnologias. Sempre envolvido com inovações, Smith trabalha para as emissoras que se destaquem nas novas plataformas. E eu, como frequentador assíduo da NAB e parceiro da NAB através da ABERT e através da SET, quero dar um testemunho do brilhante trabalho e desempenho que Mr. Gordon tem feito à frente da NAB. Ele trouxe de volta à NAB as grandes questões, as grandes discussões políticas, trazendo o radiodifusor de volta ao jogo de discussões do regulamento, a defesa do espectro e a defesa do radiodifusor como serviço relevante à nação americana. Então, fico muito honrado de ter esses 3 convidados comigo, porque são 3 convidados que, com certeza, os agregarão muito. Primeiro, eu quero convidar o Gerald para que faça a sua apresentação e seguiremos depois com o Tiago e com o Gordon. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Thank you so much for the invitation to come and speak. Unlike what my friend Roberto just said, please don't misunderstand that I am not Yoda.
what Senator Smith said earlier today, he remarked that broadcasters needed to step up. Broadcasters needed to innovate. Broadcasters needed to invest in new technology. My job is with the largest broadcaster in the United States. We have almost 200 television stations, but more importantly, we have a leader who is invested in, and not just monetarily, but invested in new technology and to grow broadcasters in the face of competition that we have never seen before. So what I'd like to do today is talk a little bit about some of that new technology and how it might affect you all in Brazil as you move forward to face the same competition that we face. What is this all about? Well, there is a major sea change in technology in broadcasting, far outstripping any technological change that we've seen in the last 70 years. This month marks my 50th year in and around the broadcasting business, and I have never seen anything close to the capabilities of this new technology. And that includes going from black and white to color. That includes going from analog to digital. This is an amazing new technology that is worth your consideration. It's still broadcasting over the air, and when we went from analog to digital, what we call ATSC 1.0, we got, you'll recall, analog televisions with little antenna on top of the television, and maybe your parents made you hold the antenna to get a better reception, right? Well, we went from that, it's still over-the-air broadcasting, and in 1996 we adopted a new standard, and in the United States we had to simulcast both the analog and the digital, similar to what you did here in Brazil. And what did we get? Well, we got high-definition television, we got stereo, we got 16:9 aspect ratio, and we got diginets, or digital subchannels. With the next generation, with ATSC3 or Next Gen TV, it's still over-the-air broadcasting, but now it's to mobile devices. It's to multiple devices simultaneously, and it's an ultra-high definition with incredible audio and multiple new business opportunities that you have never experienced before. It's a major sea change in that it's a critical bridge span connecting broadcasting and broadband with this new technology. Yes, indeed, the future of free over-the-air television, free-to-air TV, is extraordinarily bright, and I'll tell you why. Analog became digital, but ATSC1 has substantial limitations. This is what a computer looked like 20 years ago. In that same 20 years, we've seen a vast proliferation of received devices. The laptop that you probably use today has 5,000 times the computing capacity that it did 20 years ago. In that same 20 years, we've seen exactly 0% change in broadcast technology. That means that our standard does not reach deep into buildings. That means our technology is not compatible with the internet. It means our technology doesn't support ultra-high definition or fully immersive audio. It means that our technology doesn't support mobile television. We abandoned mobile television to the telephone companies 20 years ago. It means that we do not have the ability to hyper-localize programming or advertising to local communities or into individuals. It means that we are operating in a competitive environment with a spoon when what we really need is a Swiss Army knife. Think of it this way. If you took your cell phone to the local football game and you wanted to watch instant replays the same way you watch them at home, what would happen? Well, if you could get a signal, it would pixelate, it would
buffer for 20 or 30 seconds, it would be a terrible viewing experience. And if all 70,000 people in the stadium tried to do it at the same time, you would melt the internet. It wouldn't work. And when you got home, you'd look at your bill and you'd see this big charge for data. Wouldn't it be great to get that in ultra-high definition, instantaneously, for free? That's the promise of ATSC 3.0, because the one-to-one relationship in the cellular business overloads. You cannot do what a broadcaster can do. It's overloaded. The one-to-many architecture of the broadcaster is still over the air, but it's to an infinite number of television receivers, right? But we have two new critical elements that are added into ATSC 3. I'm not an engineer, so I'm going to explain this in a layman's way to explain why these two new features are extraordinarily critical. The first one is that the system, the new standard, is based on the Internet Protocol with dynamic flexibility. What does that mean? Think of the broadcast channel as one great, big, giant data pipe. That's all it is. Television is just one type of data. Now fill that big data pipe with thousands of straws. Those are the programming streams. So that if you're watching a football game that goes into extra time, and you want to continue to watch that, and somebody else in your household wants to watch regularly scheduled programming, now you can do both. If you want different advertising at the same time, you can insert a separate stream, and now you have multiple different programming streams over the same big, giant data pipe. The second major change in ATSC 3 is a change of modulation. We've gone to 8 vestigial sideband to something called orthogonal frequency division multiplexing. What does that mean? Well, think of it this way. Suppose you gave a football, to a footballer and said, run from one end of the stadium to another. What are the odds that that ball gets to the other side? Well, he might get tackled, he might lose the ball, some reason that ball's not going to make it to the other side. Now, suppose you gave that same ball to a little footballer. Maybe not 1 or 2 or 3 or 4 or 5. Suppose you gave it to 1,000. That's the difference between 8 VSB and OFDM. What does that mean? That means you don't have multipath distortion. That means you have no ghosting. That means you have no fading. What it means is that for the first time ever, we now have the ability to have mobile television robust with ultra-high definition instantaneously for free. What do audiences expect? Audiences expect an IP-based, an Internet Protocol-based system that's flexible, that addresses multiple devices. It's still that big data pipe with lots of data streams broadcast over the air to multiple devices, companion devices. So when you watch your children consume television at home, they may be watching the big screen, they might have their tablet open, they might have their phone open. All of this can be done now simultaneously with ATSC 3.0. Audiences also want mobility. They want portable and vehicular mobility. They want their services anytime, anywhere. On laptops, they want them on tablets, and they want them on their phones. And they want them simultaneously. Audiences also expect ultra-high definition video and enhanced immersive audio. They want the ability to have ultra-high definition, which is incredible detail, wide color gamut with colors close to what the human eye can see in public. And they want high dynamic range, which gives incredible clarity in low light definition, and immersive sound. Ultra-high definition, they want colors. Today, the colors you're looking at on the screen are about 30% of what the human eye can see. In ATSC 3, we'll have close to 80% of the colors that the human eye can see. And of course, you have high dynamic range, which gives that incredible vision in low light. Audiences also want deep building penetration and enhanced in-home viewing. When I was young,
we were able to watch television, but today, in today's ATSC 1.0 standard, if you tried to get deep into building, this is what you would see. Actually, you wouldn't see snow, you would see blank air because that's the digital cliff effect, right? This is what it was when I was growing up. We want to get back to that same deep building penetration ability to watch television. Audiences also want advanced emergency alert functions. Instead of a crawl over the screen saying there's a hurricane coming or a tornado coming, wouldn't it be great to see the actual live Doppler radar? Wouldn't it be great to see evacuation routes? Wouldn't it be great to see what the weather looked like? Wouldn't it be great to see evacuation routes and emergency shelters? Wouldn't it be great to hear it in multiple languages? And wouldn't it be great to wake up sleeping cell phones and sleeping devices knowing that weather doesn't happen just during the day? All of those capabilities are inherent in the ATSC 3.0 standard. We formed an organization called AWARN, the Advanced Warning and Response Network, to explain these features to our government. And I must say, when I give this talk around the world, this one element rises to the top of what is most of interest in the ATSC 3 standard. What do broadcasters want? Well, this is what a 6 megahertz channel looks like in an ATSC 1 world. You need, it translates to about this 6 megahertz channel translates to about 19.4 megabits. You need about 11 megabits to do a high definition television channel. What do you do with the rest? Well, the rest are what we call digital subchannels or diginets. In an ATSC 3 world, that same 6 megahertz channel translates to about 25 megabits, and because of compression technology, you only need about 4 megabits to do a high definition signal. What are you going to do with the other 21 megabits? Well, now you have the ability, because it's just a great big giant data pipe, to do all sorts of other services, TV and data, because television's just one kind of data. Broadcasters want the ability to have gateways to legacy devices. ATSC 3, like digital television to analog, is not backward compatible. That means new devices, new transmitters, and new receivers have to be developed and deployed in order for people to use this new standard. It's not backward compatible, but there is the ability to include in a received device the 3.0 chip and then use Wi-Fi, existing Wi-Fi, to light up legacy devices that are 1.0 capable with now using the new next-gen standard. A car, an automobile, can be a gateway device. So we can have entertainment and other communications within the car. Broadcasters also want the ability to target programming and advertising both demographically and geographically using something called single frequency networks. That means that we have the ability to serve both fixed devices and mobile devices on a simultaneous basis. It means different programming and different ad services targeted to the individual or an area, mobile and fixed, and all done simultaneously. Think of it this way. If you're in Brasilia and you have a car dealership and you want to advertise to your viewers, it might be different in the north or in the south. You might want to have different advertising. Or in the United States, because we allow robust political advertising, if a candidate wants to advertise in one area where they can vote for him or her, another candidate is in a different area of the market, you'd want the ability to market both and charge different rates for different advertisers. What does this mean for broadcasters? This is a single frequency network that is existing right now as we speak between the cities of Washington, D.C. and Baltimore, Maryland. What I like about this chart is that when the Federal Communications Commission was started 75 years ago, this was not possible.
In fact, the government set up the FCC to prevent this because you didn't want to have two channels operating on the same channel close to each other because there'd be interference, right? With single frequency networks, now we can use the same channel in the same area simultaneously. What does that mean? That means we can have localized newscast. It means we can have targeted advertising. It means we can have pinpoint emergency alerts. It means we can have localized sporting events. It means we can have separate public affairs programs in different areas of the market. Focused political debates, overtime games, and different educational classes, all empowered by 3.0 because of the single frequency network capabilities. Broadcasters also want multiple channels to sell in competition with cable television. We can use those extra 21 megabits because of something called conditional access and offer a pay-per-view service. Broadcasters also want dynamic ad insertion. That means the ability to take substitute a national or regional ad for a local ad on a real-time basis on the fly. We're working with companies called Imagine and Crystal and Gyan from India to demonstrate this in our project in Dallas, Texas, going on today. Broadcasters also want enhanced audience measurements. In the United States today, we pay enormous amounts of money to Nielsen and to ComScore because we want them to estimate, just estimate, how many people are watching our television stations, right? Wouldn't it be great to have the instantaneous ability to know who is watching on a second-by-second basis? Well, inside of the ATSC3 standard, we have something called 3.0 watermarking, which allows us to have real-time data analytics, nothing before we've had. Now, this is really important, and I think this goes to what Roberto was talking about. What does this mean for us in competition with other video platforms? We have now new business opportunities. We could use that excess capacity to provide distance learning. We could support digital signage for digital billboards. We could do e-book distribution. We could do navigation systems in cars. Today, if you have a nav system in your car and the maps are out of date and you need to have the maps updated, what do you need to do? You need to take it to the dealership and they'll give you new maps for your car and they'll charge you $200 and you'll be on your way. Wouldn't it be great to do that instantaneously over the air using broadcast technology? We could be supporting agriculture by turning on and off sprinkler systems. We could do building maintenance. We can be the backbone of the Internet of Things. We could, as I said earlier, provide pay television services. If Amazon came to us and said, we need access to 30 million people right now so we can do an operating system upgrade for our Microsoft, what would happen? Well, if you tried to do that today, you would melt the internet. You couldn't do that because it's a one-to-one relationship in the cellular business. Wouldn't it be great to rent broadcaster bits to be able to provide that instantaneously? This is really appealing to us, and we're working closely with car manufacturers in Detroit, Michigan. In 2020, when NextGen TV will roll out in the United States, Detroit is also anticipating the rollout of autonomous driving vehicles. What do driverless cars need more than anything else? They need huge amounts of data for 3D mapping so the cars don't bump into each other, right? You can't provide that via Wi-Fi. You can't provide that via cellular. You can provide that using the broadcast one-to-many architecture over the air. This is an immense opportunity, a non-television data opportunity for broadcasters. If you're a Netflix or a Sling or a Hulu or a Apple TV and you want to cache the programming, the Black Panther movie, close to the viewer, in the viewer's home,
You don't want to clog up that last mile of the internet. You can rent it now from broadcasters, so we can be part of that ecosystem. If we connect all of the markets in America that have deployed ATSC3, we can now provide what we call a continental United States or a CONUS coverage, and now we can provide data services in competition with the phone company or complementary to the phone company. The phone companies can rent our bits, pay us money for our data so that they can provide services. We can do 150 radio stations in 5 megabits on our channel. So now we can be competitive to the satellite radio operators. We can do virtual reality with our standard. We can be, in essence, a part of the 5G ecosystem in America and in the world. International adoption, as Senator Smith said, it's been adopted in Korea. It was demonstrated at the Olympics to resounding success. It was a beautiful picture and done on a mobile basis as well. That was 3.0. The International Telecommunications Union today, as you know, is the international body that authorizes new digital transmission standards. It is now considering approval of ATSC 3.0. As you know, the world has been divided into 3 regions. We here in the Western Hemisphere, North and South America, are in Region 2, and through the great efforts of our friends here in Brazil, we have protected broadcasting spectrum in the Western Hemisphere and made recommendations to Geneva to retain broadcast spectrum so that we can provide some of these services that I just mentioned. Right now, there are only 3 basic types of DTV services. DVB-T, which is basically a European standard. The ISDB, which you use here, the Japanese standard in Brazil, and now the new ATSC, the ATSC-1 and ATSC-3 in both Korea and North America. Our goal is to make that available worldwide so that countries that have not adopted digital yet, for example, Caribbean countries that are still using analog, will just bypass ATSC-1 and go right to ATSC-3, primarily because of the great emergency notification capabilities. We're delighted to be working with our friends at Globo and others in Brazil up to our labs in Baltimore, Maryland, to demonstrate 3.0 so you all can consider the great capabilities of the standard. That's what I have to talk about, and I'm anxious to talk about the rest during the panel. So thank you very much. Obrigado. Gostaria de convidar o Tiago para poder compartilhar conosco a visão do lado da indústria de anunciantes e agências. Bom dia a todos. Bom, eu começo a ver todas essas novas gerações da televisão. É realmente muito empolgante e mal posso esperar para que isso esteja já acontecendo aqui no Brasil, porque é uma nova revolução, uma nova aplicação, principalmente para os profissionais de mídia. E a minha apresentação ela tem muito dessa visão do profissional de mídia. Nós diariamente convivemos com os clientes e é constante que todos façam a pergunta que é a provocação da palestra, se a TV está morrendo, se o rádio está morrendo. Só que como eu sei que isso acontece quase que diariamente, sempre nos inícios das reuniões, eu tento provocar algumas conversas, aquele small talk, papinho de elevador, e começo a provocá-los. Falo assim, nossa, vocês assistiram o debate na TV ontem? Na verdade, eu não cito a TV. Vocês assistiram o debate? O Beto Falcão? A novela Apoliana? E quase que, invariavelmente, todos respondem positivamente. Nossa, eu vi a novela. Sim, eu vi a novela. Sim, eu vi o debate. E aí, quando vem a pergunta fatal, TV está morrendo, eu respondo exatamente com uma conversa que a gente teve anteriormente. Falei assim, por que você está me perguntando isso?
A gente acabou de falar que vocês assistiram a novela, vocês assistiram o debate. É meio contraditório. E aí, dentro das imersões e discussões que a gente vem tendo, surgiram algumas hipóteses. A primeira delas é que muito se fala da queda de audiência, do fim da TV. Só que quando a gente olha dados, e aí é um mídia que mídia adora gráfico, adora número, quando a gente olha a curva de tendência da audiência de televisão, eu não estou falando da relação menos audiência, é audiência pura e simples. Nós temos, sim, uma tendência de crescimento, perdão, desde 2016 de 2014 a 2017. Quando a gente olha, em 2017, o brasileiro consumiu 1 hora a mais de TV do que nos últimos 10 anos. A TV está morrendo. Eu acho que a gente tem muito a discutir com isso. E nessas discussões veio alguns insights. Primeiro que assistir a TV, e aqui eu chamo de TV linear, ainda é uma atividade de entretenimento para o brasileiro, e tem esse ambiente familiar. Mas o que a gente precisa deixar de lado, que é o ponto de disrupção, é que quando você fala com o cliente, com o meu filho, com a minha filha, se eles assistiram TV ontem, às vezes a pergunta vem, não. Ah, mas filha, você assistiu a novela? Assisti. Porque o mindset de muitas pessoas, quando a gente fala assistir a TV, ainda está muito relacionado ao fato de sentar no sofá, com a família em volta, e assistir ao aparelho TV. E aí talvez pode ser uma coisa, um problema, que a gente chama o mesmo aparelho ao meio. Então, o que a gente discute muito com os clientes é que a gente precisa mudar esse mindset. Tirar essa leitura da TV linear, ou seja, do aparelho, de sentar no sofá com um pote de pipoca e assistir ao filme, para o consumo do meio TV. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Primeiro deles, o SBT, e aí tem um pouco do Yoda, que eles resolveram não combater o mal e sim se unir ao que era dito o grande concorrente, ao YouTube. Hoje o SBT é o maior canal de TV dentro do YouTube do mundo. E aqui eu estou falando do canal geral, 6 milhões, quase 6 milhões de inscritos. E ele ainda tem os seus subcanais, o De Noite, da novela Poliana. Então, quando eu pergunto para minha filha se ela assistiu a novela ontem, ela responde fatalmente sim, mas quando eu pergunto TV, ela fala que não. Na verdade, ela está simplesmente assistindo ao conteúdo no iPad ou no celular, o que me deixa um pouco louco, porque eles ficam o dia inteiro nesse negócio. E, além disso, daí retomando, a gente separar essa leitura de se falar TV do aparelho do meio. Outro exemplo, a Globoplay, que hoje, da TV Globo, que hoje tem um app entre os mais baixados nas lojas de aplicativo. Então, falar que a TV está morrendo é extremamente errado. Perdão. Aqui eu trago um outro dado, que o gráfico ali ficou um pouquinho ruim de ler, mas um cruzamento do comportamento de audiência mobile, e aqui esse TDT é a audiência da TV terrestre no mobile, ou seja, quem está assistindo ao SBT, Globo, etc., através dos aplicativos, versus a TV linear. Então, quando a gente olha esses dados, o dado em amarelo é a curva de audiência de TV, que a gente já conhece, o prime time logo na noite, mas o consumo de TV, e aqui eu não estou querendo comparar os tamanhos, e sim o comportamento do mobile tem uma audiência complementar. Ou seja, quando eu tenho essa queda da audiência na TV aberta, de manhã, é quando eu tenho esse acesso ao mobile. E muitas das vezes são os acessos on demand, ou que estou assistindo o programa do dia anterior. E um outro dado que a gente levantou aqui, mas a gente acabou excluindo, é que quando a gente olha o perfil da audiência do TBT, ou seja, do mobile, ele ainda é muito qualificado. Muito porque, se a gente avaliar que 60% da população hoje tem o seu celular pré-pago,
o pacote de dados hoje ainda é algo mais valioso ainda. Então, o consumo da audiência pelo mobile ao longo do tempo, a tendência é que se aumente, com a evolução de tecnologia, com um pacote de dados mais baratos, mais acessíveis, para poder consumir e acessar de outras formas e outros momentos. Mas acho que o maior desafio que a gente tem hoje aqui, já que eu tenho, e já mostrei aqui que não, a audiência de TV não está morrendo, a gente só tem hoje uma separação de vários pontos de contato, e aqui com a 3.0 é realmente interessante, porque essa discussão já morreria, é realmente encontrar uma medição híbrida entre esses meios. Hoje eu tenho uma audiência de TV monitorada por uma ferramenta de pesquisa, as audiências de internet monitoradas por uma segunda ou terceira ferramenta, e muitas vezes são metodologias diferentes e muitas vezes não se conversam. Um exemplo que eu trouxe aqui vamos lá? É o tema do viewability, né? Acho que todo mundo já discutiu isso, e a diferença, quando eu digo dessa mensuração, além, obviamente, da sobreposição, eu posso estar vendo a TV linear e depois assistir ao mesmo conteúdo no celular, porque eu me distraí, porque eu fui na cozinha ou qualquer coisa do gênero. Mas o que eu digo de equalizar as métricas, e o ambiente digital se valoriza muito dos grandes números, do volume de números que eles têm, é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Yahoo transmitiu o mesmo jogo da NFL na TV, se eu não me engano, esse aqui foi na Fox, e o Yahoo distribuiu a todos os ventos, de que ele teve uma audiência de 15 milhões de viewers. Só que quando ele cita isso, ele está falando de unique viewers. E a TV, historicamente, sempre trabalhou com audiência média, ou seja, quantas pessoas, a média de pessoas que assistiram à programação ou o programa como um todo. Quando a gente traz esse balanceamento do digital para a TV aberta, a gente vê que a audiência média do digital foi infinitamente inferior à TV. Então, de novo, o grande desafio é a gente encontrar essa mensuração híbrida. E o desafio que a gente tem, nós, do lado de agência, junto com vocês, emissoras, é realmente valorizar e explorar todos esses assets em todas as plataformas e em ambientes de convergência. Não é muito tempo atrás, toda vez que nós negociávamos algum pacote, um projeto, etc., com os meios de comunicação como um todo, nós tínhamos a entrega toda do projeto e o digital é bonificado. O digital era sempre deixado um pouco de lado. E agora a realidade é outra. O meteoro está chegando, já chegou, e a gente precisa realmente trabalhar melhor o digital, trabalhar melhor todos esses assets. E eu digo digital, mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla disso, né? Porque o consumidor, a audiência, ele não entende o on e o off. Ele assiste ao conteúdo, seja ele na TV, no celular, no tablet, futuramente nos carros e todas as outras plataformas que nós vamos ter. E aí, como o publicitário adora se vangloriar e trazer cases e mostrar os seus resultados, a gente trouxe aqui um caso que é um pouquinho antigo, um ano e meio, mas que reflete bem essa sinergia e essa integração dos conteúdos da TV com o digital, que foi o Academia da Carne, que a gente realizou com o Friboi. Um conteúdo que nasceu na TV, com a utilização de apresentadores como a Ana Maria Braga, Olivier Anquet, e a gente foi trazendo isso para dentro do digital, trabalhando o conteúdo de uma forma diversificada e utilizando as diferenças de cada uma das plataformas, de cada um dos meios, de acordo com a característica da sua audiência. Então, é isso. Quando falam que, respondendo um pouco aqui das provocações do Roberto, se a TV aberta, se a TV como um todo está acabando, ou o rádio, a resposta é clara, não.
E aqui eu acabei focando um pouco mais de TV, mas a gente tem inúmeros exemplos de outros meios, rádio também, Jovem Pan trabalhando com audiência tanto em rádio, mas como no online, através de vídeos e também áudios. Outras emissoras também estão fazendo isso, só aqui destacar uma como exemplo. Mas é isso. Obrigado. Bom, e agora eu gostaria de convidar de novo Mr. Gordelsbit para ocupar o espaço e fazer seus comentários. I wonder if, by a show of hands, how many of you here are familiar with what an ostrich is? Everybody know what an ostrich is? An ostrich is a flightless bird. It is commonly found in Africa. The ostrich has two defense mechanisms. It can run very fast, and it can stick its head in the sand. If the ostrich can't outrun the lion, it will stick its head in the sand. When its head is in the sand, it feels safe, but actually it is never more vulnerable to the attack of the lion when its head is in the sand. As I've listened to these wonderful presentations, and as I have talked with broadcasters in the United States who look at these new platforms, this new transmission system called ATSC 3.1, 3.0, they'll say, it's too expensive, I'm not sure of the payback, the return on investment. I think I'm just better off to stick my head in the sand and hope the lions will pass me by. I share that metaphor because I think we are at that place now in broadcasting. The proliferation of platforms in the digital age is not going away. We will never return to the era of 3 television stations, 2 radio, AM and FM, a morning and an evening newspaper. So if we value our businesses enough that is available to everyone for free, we will not play the role of the ostrich. We'll get up and fight, and we'll fight through investment, experimentation, sharing, and we'll be relevant as the people need us to be in the 21st century. Now, in my remarks, and my colleagues on the stage, they have mentioned, as I did earlier, many of the virtues of broadcasting, information, entertainment, trustworthiness, the place where there is not fake news. I mean, you look at social media today, that is the genesis of fake news, mischief, and nonsense, but not broadcasting. Now, what is interesting in the digital age, and I was talking to a good brother from the newspaper industry before we came on stage. The newspapers in America are suffering the same kinds of what we call disintermediation, scrambling by the digital age, where advertising dollars are going elsewhere. I mean, we do what we do for free to the viewers and listeners because of advertising. But advertising dollars are now going onto digital platforms of all kinds.
But an interesting thing you should watch as we are watching, and that is as advertising dollars are fractured and spread over many multiple platforms, the question needs to be asked, how effective is it? When you are at your office and you're on your computer and you Google a site and a digital ad comes up, I don't know what you do, but I don't look at the ad. I look for the X and get rid of it because it's in my way. This year, the American firm called Procter & Gamble, they make many household goods, many soaps, cosmetics, all kinds of things. It is a multi-billion-dollar corporation. This year, because of the lack of efficacy of their digital advertising dollars, they are now directing more back to broadcasting. $1 billion they have taken away from digital platforms and put them back into radio and television. Why? Because we move commerce more efficiently than other kinds of advertising. So in addition to entertainment and information and civic life, trustworthiness, there's also commerce, the ability to improve the economic environment of Brazil is enhanced more by broadcasting than by any other platform. So remember those values as you think about whether or not it is worth investing in the technology of tomorrow, and whether or not you're going to be relevant tomorrow, or whether we will be making a decision by not making a decision. If you don't decide, you have decided to use the defense of the ostrich, to put your head in the sand and hope the lion doesn't eat you. Thank you. A organização está me chamando a atenção. Nós começamos um pouco atrasado e vamos ficar muito apertados no tempo. Mas eu não quero perder a oportunidade de pelo menos trocarmos 2, 3 questões. Eu vou tomar a liberdade, antes de fazer a questão, apenas fazer meu comentário sobre a morte da TV. Há mais de 15 anos que eu venho defendendo que TV e rádio não estão morrendo. Eu venho defendendo que as pessoas não são drivadas pela tecnologia, e sim por suas necessidades. E cada um tem que fazer muito bem a oferta de valor que faz às pessoas. E o que nós oferecemos é o melhor conteúdo audiovisual de informação e entretenimento que agrade uma grande quantidade de pessoas e que atendam a um comportamento de massa. O comportamento de massa não vai acabar. Se ele estivesse acabando, nós não teríamos o auditório cheio. As pessoas se informariam depois pelo online. As pessoas querem seu conteúdo um a um, mas nós também temos que viver em sociedade. Os números trazidos pelo Tiago comprovam isso. E se nós olharmos a evolução da TV digital, os números de a audiência só vem crescendo. Os trend topics de todas as redes sociais e movimentos sociais são sempre relacionados à televisão, à rádio e aos seus elencos. E a gente continua produzindo conteúdos de alta qualidade. Mas eu vou tocar num ponto aqui que eu acho que é muito sensível para a gente tocar no Congresso da ABERT. Como a gente viu, existe uma assimetria competitiva muito grande. Se a gente olhar, tem uma assimetria competitiva na regulação tributária, na regulação trabalhista, na regulação da obrigação de conteúdo jornalístico, na obrigação de horário político eleitoral, na obrigação de voz do Brasil. Ou seja, nós temos assimetria competitiva em uma diversidade grande de negócios. E a gente vê ainda na sociedade brasileira um clamor muito grande de regular a mídia já regulada e pouca discussão
em regular as novas mídias. E também não tem a responsabilização. Plataformas que se dizem plataformas digitais, mas vendem anúncios, exploram o mesmo mercado, como disse Tonê ontem à noite, eu não vou repetir a fala do Tonê para a gente poupar tempo, se dizem apenas plataformas digitais no momento que se tenta tributar, no momento que se tenta responsabilizar. Então, eu gostaria de passar uma pergunta aos três participantes. Qual é o melhor caminho? Regular quem é não regulado? Desregular quem é desregulado? Ou que caminho encontrar para a gente fazer uma simetria, reduzir essa simetria competitiva e melhor servir a população? Geraldo. That is an easy question. I spent time in the administration of Ronald Reagan when he was president, and one of the overriding goals that we had in regulating radio and television and telephones at the time was a concept called unregulation. That it's always playing catch up if you try to capture the fly instead of letting the fly go. You'll always be behind because society moves too fast. You can't continue to regulate. The more regulation that you have, the more burdens that you place on commerce and the less effective the commerce is. So the easy answer is to not regulate at all, to release the chains that bind broadcasters and treat them on an equal playing field to the Googles, to the Facebooks, to let you run your businesses to their maximum efficiency without government regulation. I've yet to see a government regulation in total that is more efficacious than the free market. The disruption of our society takes all sorts of forms. I count 6 that you all witness on a day-to-day basis. Shopping malls going away because of internet buying of Amazon. Magazines and newspapers going away because people can get their news online. Taxi cabs going away because of the Ubers of the world. Landline telephones going away because now people have their cellulars. Snail mail, postal service, going away because of email. Even the concept of money going away because people don't use cash or write checks, and now everything is electronic. Those concepts are all being driven by the Gen X, the new millennials that are out there. And the media is no different. If you try to regulate it, you'll stifle it and you'll give the advantage to the new players, and that's not where we want to go. Because Jerry mentioned his service in the administration of Ronald Reagan, I remember something that President Reagan used to say, which referred to the tendency of government. He said, when government sees an enterprise moving, it will regulate it. If it keeps moving, it will tax it. If it stops moving, it will subsidize it. And that is the tendency of government. All regulation is not bad. Obviously, because broadcasting was discovered before the internet, it was important for government to license airwaves so there wouldn't be interference. So regulation is not per se bad, but regulation must be revisited constantly so that it catches the fly, or at least understands, as I believe it was Deng Xiaoping, the Chinese premier, once said, when they were, as the Communist Party, no longer practicing communism, he said, we need to open the window in China. And when you open the window, a fly will come in, but so will fresh air. And that's important to remember, that in freedom, there's often flies,
but fresh air is absolutely the most essential value. So we are thankful that the Trump administration, I mean, the president keeps talking about making America great again. Whether or not that is true, it is true that his current FCC is taking the approach of reducing regulation on broadcasting. But again, all regulation is not bad, but too much regulation will kill an industry, and that's what we struggle against in Washington, D.C. Tiago, que também tem um mercado de publicidade tradicional bastante regulado e um mercado digital muito pouco regulado. Tiago. Exatamente. A gente acaba caindo um pouco eu tenho que concordar integralmente com o Mr. Gordon. Nós, do outro lado, somos exatamente muito regulados para essa questão das regras junto aos veículos, à mídia tradicional. Acho que o que a gente precisa ter é um pouco mais de bom senso, né? Voltando ao que o Mr. Gordon disse, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Temos que, sim, regularizar boa parte do digital e abrir mão de algumas algemas que hoje o mercado de radiodifusão acaba vivendo, né? Então, acho que chegar a esse senso comum e o equilíbrio entre eles, porque no final do dia a gente acaba trabalhando com os mesmos objetivos, somos veículos de comunicação e temos que ser tratados como tal. Ok, uma segunda pergunta para a gente poder encerrar o painel, infelizmente não temos mais tempo. A gente vem falando muito em geração X, Y, Z. O fenômeno geracional é muito abordado e realmente ele trouxe algumas características muito marcantes no comportamento. Mas quando a gente fala em millennials e fala em geração Z, as inferências que foram feitas, as deduções que foram feitas foram muito cedo. Uma delas, a questão do comportamento de assistir televisão linear. O que a gente vê hoje num estudo publicado pela Thinkbox, o David Brenner chama a atenção, de que aparentemente o comportamento se dá muito mais pela idade, pela faixa etária, do que pela geração. Ou seja, os jovens que deixam de ver televisão retornam à televisão. Em torno de 40% a variação de amplitude. Estados Unidos, o VAB acaba de publicar um estudo muito interessante do comportamento dos millennials, dizendo exatamente a mesma coisa, chamando a atenção de 3 tipos de millennials. Os millennials que vivem com os pais, que consomem televisão tal qual as famílias, os millennials que vivem sozinhos e dependentes e que consomem realmente bem menos televisão, e os millennials que casam e têm filhos muito cedo e que consomem mais televisão até do que consumiam na casa dos pais. Qual a conclusão? Realmente esse fenômeno de comportamento é um fenômeno geracional ou é um fenômeno mais de acordo com o etário? I think it's important to remember that the only constant in life is change. It is true that the younger generations, the millennials, are receiving lots of focus now by sociologists. They tend to be looking for news and entertainment on new platforms. It doesn't mean they always will be. We have to be quick on our feet to constantly being evaluated. But it's the reason why we need to spread the numbers of platforms that we put our content on so we can keep our audiences large. I'm reminded what the British Prime Minister Winston Churchill once said about the young versus the old. He said, if you're not a liberal when you're young, you have no heart. If you're not a conservative when you're old, you have no brains. So I think the millennials, they may be now more on new platforms. That doesn't mean they won't migrate, as we're seeing in the United States, to older traditional platforms when they have more money, more children who want cell phones, so you get more bills. They change too. But I think the important takeaway for us
is yes, we have to preserve our traditional. We also have to adopt the new or be consumed by the new. And that is our challenge, as change is the constant. One of the factors that underlies the statistics that Roberto just cited was the one constant, and that is that young people, no matter the age, no matter the demographic, no matter the economic situation, are consuming media on their phones. There's no getting around it. Whether you're rich or poor, people are going to their phones. Broadcasters today in the United States can't reach those phones. We're a fixed on-the-wall television device. We need to migrate. We are on a plateau. If broadcasters do not embrace the technological capability to reach those young people as they grow older, even if they come back a little bit to fixed on-the-wall television, we're going to lose them. And more importantly, if we don't do it now, we'll be on that platform, and the only way off that platform is down. We need to have the ability to have new capabilities so that we have the ability to get off that plateau going up the mountain. The ability for broadcasters to improve their technological capabilities is of paramount importance, because this, I will tell you, ladies and gentlemen, is a do or die decision. You will, as Senator Smith said, have your head in the hole like an ostrich, or you'll survive. Those are the only two options. Alô? Eu acho que o Brasil vive uma característica um pouco diferente quando a gente começa a comparar com os Estados Unidos ou Europa. Sim, existe um misto de mudança etária. Acho que não é nenhuma novidade, não é de hoje. Eu lembro logo que eu comecei a trabalhar com publicidade há 20 anos atrás, a gente sempre se discutia, porque o jovem não lê mais revista, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Só que aquele jovem de 20 anos atrás, que hoje já é um adulto, ele tem os mesmos hábitos que o adulto de 20 anos atrás. Então, existe essa questão de comportamento que muda. Mas no Brasil, em específico, e isso é uma coisa que eu discuto muito, especialmente quando vêm os clientes estrangeiros, os multinacionais, eles sempre se perguntam o porquê do tamanho e força da TV para o brasileiro. E aí eu acho que sim, é uma coisa mais geracional. Porque se a gente voltar a 30 e poucos anos atrás, quando a gente ainda vivia uma ditadura, um país fechado, eu tinha 4 opções de entretenimento no domicílio. Então, e não é muito tempo, são apenas 30 anos. Então, esse hábito que a geração dos meus avós, que passaram para meus pais, passaram para mim, e invariavelmente eu acabo passando para os meus filhos, é uma característica do brasileiro. Então, você tem essa questão geracional também. Acredito, sim, que tem esse momento de revolta, o liberal e o conservador, que o Mr. Gordon disse. O jovem, que é o rebelde, não faço isso, não faço aquilo. Mas, invariavelmente, ele volta para os, vou colocar aqui aspas bem grande, o padrão. Né? Ele vai sempre buscar fontes de entretenimento, jornalismo, fontes confiáveis, fontes de qualidade, que a gente vai aprimorando com a vida. É a mesma coisa como você comer sushi. Quando você é criança, você detesta. Quando você vai aprimorando o seu paladar, vai querendo coisas de mais qualidade, conteúdo, obviamente, de mais qualidade, você acaba, invariavelmente, migrando para esses meios, de novo, aspas bem grandes, tradicionais. Bom, eu vou tomar a ousadia de tentar buscar aqui alguns pontos que eu acho que surgiram de consenso. Primeiro, que a TV aberta, tradicional, ela continua muito forte, mas ela tem que continuar se renovando e se renovando com uma velocidade muito grande. Ela tem que ser presente em todas as telas, em todas as plataformas, em todos os momentos, em todos os locais. Ela tem que atender a demanda do consumidor, que quer mais controle sobre suas opções. Ao mesmo tempo que ela tem que manter o seu propósito, ela tem que manter a sua alma,
que é de servir ao seu público, servir a sua comunidade, levando notícias e entretenimento, como disse Mr. Gordon Smith ontem à noite, principalmente localmente. E nós precisamos também desenvolver novas métricas que tornem comparáveis e consolidáveis as diversas plataformas, inclusive a própria TV móvel. O primeiro sistema de TV brasileiro, o digital, já permite a portabilidade, permite a interatividade e uma série de outras coisas, mas é difícil fazer modelo de negócio e não tem como mensurar. A assimetria regulatória, ela deve ser reduzida, com bom senso, regulando o que é necessário dos não regulados e, ao mesmo tempo, dando flexibilidade ao radiodifusor. Gerald, aqui no Brasil, nosso sistema permite a multiprogramação, permite distinguir o portátil do fixo e permite alguns serviços, mas que a regulação não tem espaço para exploração. O radiodifusor não pode vender conteúdos, o radiodifusor não pode vender serviços e, ao mesmo tempo, não pode diferir o radiodifusor comercial, programação e comercialização. Então, nós temos que avançar e temos que avançar também na regulação, e aí eu provoco os agentes reguladores, do CIDIO aqui representando a muitos, para que a gente possa discutir essas questões. E, por fim, uma coisa que nós sempre tivemos e não podemos abrir mão, que é uma coisa que nos diferencia, mas também temos que cobrar aqueles que dividem o mercado com a gente, é a capacidade de responsabilização. Nós temos que ter, no Brasil, empresas de comunicação que possam ser responsabilizadas, porque só isso garante a liberdade de expressão. Só isso nos dá o direito de explorar a liberdade de expressão. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos debatedores que enriqueceram muito o Congresso.